E nós vimos ali, Clarissa, o próprio presidente da Câmara dos Deputados ouvindo, né? Claro que nessas horas é assim, aquele sorrisinho, né? O ministro falando, é claro que não vai ser simples, requer debate. E o presidente assim, Traduz pra gente, Clarissa Oliveira, essa história de compensar a isenção do imposto de renda vai ser um desafio, né? Vai ser, e se fosse eu, presidente da Câmara, Elisa, paradinho ali do lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu estaria pensando assim, sei. Porque o que acontece? Quando a gente conversa, Elisa, tanto com integrantes da oposição quanto com integrantes da base governista, a gente ouve com muita frequência a seguinte avaliação. O problema não é aprovar no Congresso Nacional a isenção até R$5.000 do imposto de renda, que é uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, até porque isso por si só tem um chamariz eleitoral enorme, pega bem para os próprios parlamentares e nenhum deles vai querer botar digital, eu sou o cara que é contra conceder essa isenção do IR para quem tem um salário menor, né? Ou, portanto, que se beneficiaria muito mais de uma política como essa, de renúncia fiscal. O problema é aprovar a compensação, porque o que o governo federal está propondo é a tal da taxação do andar de cima. Usando ali a expressão utilizada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, quem está na cobertura com piscina vai ter que pagar pelo menos uma contribuição aí em cima do imposto que cobra. Qual que é o raciocínio por trás do governo federal? Você tem uma camada da população com renda bem alta, e que, na prática, acaba não pagando imposto, segundo o entendimento do governo federal, essa é a avaliação que eles fazem, porque como dispõem ali de uma série de mecanismos de abatimento do imposto de renda, por exemplo, você pedir a restituição de gastos com saúde, por exemplo, acaba zerando o quanto recolhe de imposto de renda e o quanto consegue abater no imposto de renda. Em cima desse raciocínio, então, o governo estuda aí a possibilidade de apresentar ao Congresso Nacional essa proposta para taxar quem ganha salários altos, quem tem renda mais alta, impondo um imposto mínimo, que poderia ser, por exemplo, 10% para quem ganha a partir de R$50.000 por mês. E isso poderia ser feito compondo várias rendas dessa pessoa. Então, vamos supor que eu tivesse o meu salário num valor X, mais o recebimento de aluguéis de um imóvel que eu eventualmente tenho, mais Y, e tudo isso, todas essas rendas somassem R$50.000, mesmo que eu tivesse esses mecanismos de restituição em meu favor, seria aplicada uma alíquota mínima. Não é uma medida fácil de aprovar no Congresso Nacional, porque tem resistência, mexe com determinadas camadas da população que podem sim ter influência política relevante, e isso gera uma resposta entre parlamentares que muitas vezes acabam cedendo também a eventuais pressões, né? A gente tem pressões sobre os deputados e os senadores também de ordem política e que querem ser associados à taxação, à criação de qualquer imposto adicional no Brasil. Então, considerando o atual momento de popularidade do governo federal, inclusive, Elisa, não é uma missão fácil aprovar qualquer tipo de taxação. A gente vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sofrendo agora a repercussão até hoje da taxa das blusinhas, né? A tal da taxa das blusinhas. Lá no a começo da taxação gestão, de compras até $50. Então, isso tem um impacto político. Não vai ser uma missão fácil, mas o governo está dizendo que está disposto a despender aí capital político nessa negociação com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal.